Está no ar, Rumo ao Campo. São 14h. A gente chega agora então na casa do seu Vitor Guareschi e da dona Ondina. Ele já deveria estar na lida uma hora dessas, mas ficou nos esperando. Boa tarde, seu Vitor. Boa tarde. Qual era o plano então para esta tarde? Meu plano é lidar na lavoura e trabalhar à tarde e depois lidar com as máquinas, né? Os meninos já estão lá, inclusive, trabalhando nas máquinas lá. Sim. Eles estão ajudando lá, na revisão das máquinas. São seus filhos, né? É, filho. Quem são eles? O Rodrigo, popular Tigrinho, e o Diego. Não são os únicos, o senhor tem mais filhos, não tem? Tem, mais 3 meninas daí. Andréia, Vanessa e a Mônica. E as meninas estão fazendo o que essa hora? A Andréia está no Bugatti, trabalhando lá. E a Vanessa é casada e a Mônica está na internet, está lidando. Muito bem, vamos conversar também com a dona Ondina. O seu Vitor disse que a moça estava na internet. Vocês já têm internet aqui no interior, então? Sim, já faz mais uns 2 ou 3 anos que nós temos internet já. Conseguimos sinal aqui na nossa propriedade, a gente conseguimos sinal, né? Porque não é todo lugar que a gente que tem a internet é por causa que não tem sinal, né? E já que a gente atrapalhou o seu Vitor de ajudar os meninos lá na revisão das máquinas, a gente vai atrapalhar ele só mais um pouquinho. O que vocês fazem aqui na propriedade, seu Vitor? O que vocês plantam? Qual é a atividade principal? Enfim. Nós plantamos de tudo. Soja, milho, trigo. Esse ano vamos plantar canola de novo. De tudo. Vocês estão regulando as máquinas para plantar o que agora nessa época, seu Jean? Aveia e azeveia nessa época. Depois, um pouco mais tarde, vem o trigo daí, né? Canola. Não tem horário. Por exemplo, agora na colheita da soja, nós ligamos a automotriz de manhã, vamos até a noite. De meio-dia não para a máquina. A gente vai liberar o senhor então para ir lá ajudar os meninos, para ir lá fazer o seu trabalho na lavoura, e a gente vai ficar aqui com a dona Ondina, acompanhando o trabalho mais caseiro dela aqui. São 5h, a dona Ondina já cuidou do pátio, já cuidou da horta, eu fiquei aqui acompanhando ela fazer tudo isso. Agora o seu Vitor já deve estar chegando, porque é hora de começar a lida do leite, dona Ondina. Agora já é hora, sim. Tá na hora de começar. Enquanto eu puder, eu vou ficar aqui. Vamos ouvir agora outras histórias, memórias individuais que constroem uma realidade não muito distante. São depoimentos de moradores para quem viveu a época relembrar e para quem não viveu refletir. A escola de Santo Antônio do Triunfo era chamada Escola João 23. É uma escola estadual na área rural e ela teve sempre os professores cedidos pelo município. Ela foi fundada em 1961. Ela é uma escola que teve uma característica de ter uma propriedade rural. Ela tinha quase 4 hectares de terra, então, onde os professores que passaram por essa escola também aprenderam a lidar na terra, né? A escola sempre foi assim, basicamente com alunos de classe multisseriada. As crianças que estudavam nessa escola, elas eram do pré até a 4ª série. Todas tinham aula numa mesma sala de aula. A gente trabalhou na escola de Santo Antônio do Triunfo. Foi um período muito bacana da vida da gente profissional. Porque eu me lembro que quando eu fui trabalhar em Santo Antônio do Triunfo, me disseram que era uma comunidade muito exigente, de origem italiana, e tinha alguns alemães também. Então a gente tinha um compromisso muito sério com aquela comunidade. A gente tinha uma média de 10 alunos, 14, divididos entre pré-escola, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Tínhamos que planejar sempre um planejamento integrado, mas para cada turma diferenciada. A escola foi desativada em 2007, eu acredito pela migração dos moradores, porque a gente tem experiência de alunos que foram morar no Mato Grosso, no Piauí. Nós tivemos outros que foram para a região da fronteira. É uma tendência que está ocorrendo da migração
para áreas urbanas, em busca do trabalho. A própria formação desses filhos de agricultores está fazendo com que eles foram buscar o estudo, que é positivo, mas infelizmente nem todos retornaram para a propriedade dos pais. Essas crianças, esses jovens hoje estão estudando nas escolas da cidade. Houve uma política de transporte escolar. Essas estruturas, elas estão colocadas geralmente para comodato ou servem alguma associação, clube de mães. Naquele caso ali, hoje ela abriga uma capela mortuária. E eu digo assim, para nós é muito triste ver as escolas no campo se transformarem em capelas mortuárias, pois nós acreditamos que as escolas no campo devam permanecer ativas. A gente acredita que a escola seja um agregador, um potencial para a localidade, onde possa canalizar também a produção, o conhecimento, manter vivas as localidades no interior. Bom, aqui pelo que eu estou sabendo, os primeiros fundadores que vieram para cá era o finado João Marangão. Aqui tinha o Henrique de Tebucho, tinha meu finado pai, que era o Daniel Giacomoli. Aqui era tudo na base da força, né? Porque meu pai era tropeiro. Então ele caminhava, ia para as colônias velhas pegar carga e coisa para trazer, né? Às vezes ficava uma semana, duas, e ele contava que naquele tempo também dava seca. Que ele cobria uma casa em setembro e ele via pingar as goteiras em fevereiro. Aqui aconteceu muita seca, que nós fazíamos procissão daqui para Vila Seca para pedir chuva. Isso a gente caminhava com poeira dessa altura. Aqui vão dizer, deu tormenta, que deu bastante, que até inclusive aqui deu uma tormenta uma vez que passou aqui, tinha uma escolinha aqui num burro, tirou ela inteira do cepo e botou ela no lado, sem tirar uma telha. Porque aqui antigamente, se alguém ficava doente, eu me lembro daqui de um cara que tinha um salão aqui embaixo, e aquilo era pênis, chamavam, que doença chamavam na época, não sei, levaram em Birubá a muque, porque com carroça não aguentava. Então botavam lá 4 ripas na tela, 4 homens levavam, né? De a pé, né? 6 quilômetros, daqui dá 7, daqui a cidade dá 7. No meu tempo nós éramos 70 alunos com uma professora, que era a dona Clementina. E ninguém piava dentro da sala de aula, porque a vara de vime pegava. Porque de manhã a gente levantava, a gente tinha porco, tinha gado, tinha tatava. Frio no inverno, brochava os cavalinhos na carroça e ia na missa em Birubá às 8 horas, com 4, 5 crianças. Hoje com carro ninguém vai. Aqui eu sei que diz que a igreja era para ser feita lá no cemitério, isso o final do pai contava. Mas como depois veio o Cândido, que era o avô do José, ele veio aqui, então aqui ele botou casa de comércio, tinha casa de comércio ali andando sadio hoje. Afinal, a maioria fizeram por ali, então o cemitério ficou lá. A primeira, o túmulo mais velho que tem lá, é de uma menina, é de 1929. É Ângela Marangão, porque ali tem muita criança que o tempo que eu vinha na aula, sabe, morria muita criança pequena. Ali tem Retebucho, tem dos Santos, que isso quando nós ia na aula, a Clementina chamava os alunos para levar as crianças, tinha que levar muque, não tinha. Moria um, aqui quando moria gente lá no umbu lá, isso vinha muque, trazia no caixão a muque até aqui. E os caixões eram feitos aqui, o finado Romão fazia ali no porão. O finado Romão, Vitório Pussamai, a capela dava o caixão, né? Então pegavam umas tábuas lá, faziam o caixão, foravam com um pano preto. Com toda a facilidade que se tem hoje no interior, o que o senhor acha que ainda falta? No jeito que vai do interior, o novo não para mais no interior, não tem como parar. Então eu sempre digo aqui na bodega, né, que o interior é um asilo, que não existe mais juventude. O que a senhora lembra para contar pra gente dos tempos de antigamente? Como é que era a vida da mulher antigamente? O que a mulher fazia? Trabalhava na roça, Meu Deus, em casa? claro, só na roça, querida, em casa também. E vaca para tirar leite e a pobreza que a gente tava. Na roça, em casa. De noite, todos dias em casa, de dia vai na roça. Primeira coisa, levantava e eu arrumava a cama, depois ia me lavar, ia para a estrevaria, tirar leite. De 3, 4 vacas, sempre a muque. O leite era para o consumo? Você fazia queijo, para consumo próprio. Fazia o queijo, e daí esquentava, botava no fogão, coalhava e tirava ele do fogão, tirava o soro e ia na roça. E de noite fazia o queijo daí. Porque de dia não tinha. Meio preparado? Meio preparado para de noite.
Da vez comia, almoçava 1 hora, mas fazia. De noite escolhia o feijão, descascava a mandioca, e de manhã cedo estava pronto aquilo. E nós tínhamos um pedaço de tafona, como se diz. Então, a gente da vez ia na tafona também. Com geada, frio de noite, voltar. E naquela época não tinha as botas, essas coisas como tem agora. Era no frio. E temos aqui ainda, estou já com 80 anos, estou aqui ainda. Então a gente ia quebrar um milho e a gente tinha o vental, as espigas mais bonitas botava no vental para guardar para semente. Com que comprava semente que não tinha dinheiro para comprar. Ia guardando. Era tudo assim. Se eu tinha de sobra, a gente dava. Se eles tinham, da vez um tipo, ele tinha de sobra, eu não tinha, nós íamos trocando. Era uma vida boa. E de madrugada, então, ele fazia fogo no tonel, no tacho, para tratar os porcos, né? Então, com o claridão dado ao tacho, lá na estrevaria eu enxergava para tirar o leite. Não tinha luz. Se o poço sempre estava seco, puxar a água de longe, com 2 baldes, calcula que tu fazia dar o banho para as crianças. Os pés tinha que se lavar 2, 3 com a mesma água. Separou, nós tínhamos o tanque lá no potreiro, perto de uma vertente, todos os dias de meio-dia. Deixava a louça guardada e juntava a roupa e ia enquanto que ele ficava com as crianças. E não era roupa boa de lavar que nem agora. Era um tempo bom mesmo. E depois que veio a dita luz, meu Deus, que melhorou. Eu me lembro que casou a filha do Vital Crelli e daí nós estávamos no casamento, daí de noite era o casamento, de dia fomos na lavoura. Daí o seu Lavo, o Stefanello, estava sentado no meu lado na hora da janta. E daí eu disse, bah, que coisa boa, Luiz. Eu disse, eu fui na lavoura e agora deu para fazer tudo para vir no casamento. Foi uma grande coisa, Luiz, meu Deus. A gente tinha água para tudo, né? Para os porcos, para o gado, tudo. Antes era difícil. A TV demorou bastante, mas a geladeira não. Quase logo nós compramos. A primeira coisa, botei uma bomba no poço. Precisava mesmo. Veio a geladeira, depois o freezer e assim foi indo. O rádio nós tinha antes, daí nós tinha a bateria, sabe? Alguma notícia, novela... A missa, tinha alguma missa na TV, daí a gente sentava lá, assistia, não tinha outras coisas para fazer. Tem uma parabólica, é boa, agora a TV é boa. Agora tem meio de tudo, sabe? Tem alguma coisa que não é tão boa também de olhar, né? Mas tem coisas boas também. Olha, era 8 anos que nós era casados, nós não tinha filho. Daí um dia chegou uma guria lá em casa e ela tinha esse nenê. E daí ele tinha 6 meses. Daí eu disse, vem comigo. E daí ele abriu os bracinhos e veio comigo. Daí eu disse, tu não quer deixar para mim esse nenê? Daí ela disse, não sei, se a senhora quer, de repente. Mas ela já veio junto com a minha irmã, eu acho que ela já meio, né, encaminhada. E daí fiquemos ainda aquele dia com o nenê. Dali, depois 6 meses que eu tinha pegado ele, daí engravidei. Daí veio mais um guri. Dali 10 anos veio a menina. Eu criei ele quase que nem gêmeo. As roupas eram tudo igual, porque o meu que nasceu meu mesmo era bem grande, gordo, né? E outro era miudinho. Mas eles brincavam, nós ia trabalhar, levava na roça, assim, e eles ficavam numa sombra, daí brincavam na terra, fazia casinha. E às vezes nós ia no meio do milho, daí chamava eles, onde é que vocês estão? Nós estamos aqui, mãe. No tempo da mãe, das minhas irmãs, ficavam 6, 7 dias fechados dentro do quarto, fechava as frestas da parede para ficar escuro. A gente não enxergava nem as crianças, quase. E comia só sopa e coisinha leve, assim. Mas eles tinham medo que fazia mal, que eu acho que não prestava para o nenê. Os antigos, uma quarentena. Eu acho que a gente tinha que ter mais, assim, divertimento, mais coisas assim, principalmente para os idosos, né? Assim, trabalhar já, e também não dá mais para trabalhar tanto. Eu estava num grupo, eu gostava muito das bailinhas da terceira idade, mas agora as vizinhas não vão mais ir, não estão mais gostando, daí eu também não tenho com quem ir, daí a gente meio fica parado. A gente ia na cidade, ia em Selva, ia para Campinas, ia para Fazenda Itaíba.